Pirassununga e trabalha em engenharia de biosistemas. Exatamente. Muito obrigado, Jandira. Muito obrigado a toda a organização do evento. Infelizmente, só pude participar no dia de hoje. Mês de novembro tem uma agenda sempre muito complicada, né, para as pessoas negras que têm algum destaque. A gente é sempre muito referente. Lembram que a gente existe em novembro, né? É um mês da lembrança, né? A gente pode chamar assim. E eu vou procurar dividir minha fala em 2 momentos. Vou começar de uma forma bem ampla sobre as barreiras no geral do Brasil, e aí a gente vai entender um pouquinho do que acontece no contexto nacional, e depois eu vou um pouquinho mais, vou me restringir à maior universidade do país, que é a USP, e aí minha fala vai ser bem diferente da fala do Rogério, né? Por isso que eu estou falando que a gente vai continuar amigo depois da minha fala, né? E a gente pretende fazer uma grande provocação a vocês, a todos, uma reflexão sobre a implantação de políticas de ações afirmativas no Brasil. Tá? Então, primeira coisa, a gente tem que partir de algumas premissas fundamentais. Eu estou baseando essa primeira parte na apresentação da professora Luciana Dias, da Universidade Federal de Goiás. Tá? E essa fala completa, assim como o vídeo, ela vem de um seminário que foi organizado no ano passado pela ADUSP. Eu era vice-presidente da ADUSP na época. A ADUSP é a Associação de Docentes da Universidade de São Paulo, e tem uma revista, um número da revista da ADUSP, o número 66, onde tem os dados completos, a fala dela completa, e a gente dispõe de uma gravação do evento, que também vocês vão encontrar ambos links na página da ADUSP, tá? Que é o adusp.org.br. Tá certo? Então, as referências estão vindo daí. E a gente tem que começar aqui partindo de preceitos muito claros, que eu acredito que para esse público são óbvios, né? O primeiro deles é que existe racismo no Brasil. E quando a gente diz que existe racismo no Brasil, a gente quer dizer que existe comportamentos sociais que são diferenciados de acordo com a leitura que se faz sobre a cor da pele da pessoa. Isso existe no Brasil, é presente, é um marcador social. Isso divide a nossa população. E a segunda premissa que a gente tem que partir é que existe, como você dizer, quem é negro no Brasil. E negro, a gente utiliza a classificação do IBGE. Existe uma classificação metodológica para isso. Negro são as pessoas pardas e as pessoas pretas. Então, negros são a somatória de pretos e pardos. Eu sou uma pessoa parda. Hoje em dia, politicamente, eu me apresento como uma pessoa negra de pele clara. Porque o marcador negro, ele define. O marcador negro define. O marcador pardo me leva para um limbo. Então, eu atualmente me apresento, e essa é uma posição política, como um homem negro de pele clara. Certo? E isso é uma coisa que é possível ser definida no Brasil. E eu sempre cito isso porque a polícia do Rio de Janeiro reconhece isso muito bem. A polícia de São Paulo reconhece isso muito bem. Os seguranças de shopping center reconhecem isso muito bem. Então, é uma falácia dizer que a gente não consegue dizer quem é negro no Brasil. Isso é uma mentira. Socialmente, isso acontece todos os dias. Essa falácia, ela ocorre no momento em que a gente vai falar da retirada de algum privilégio da população branca. Então, quando você vai falar que você vai tirar alguma coisa que a população branca entende que é um privilégio para ela, então já não se pode mais definir quem é negro. Porque negro tem um avô, uma avó, o tio do padrinho do meu vizinho era negro, eu sou amigo dele, então eu sou negro também. Então, essa é uma falácia que é construída, faz parte das interpretações do que se diz como racismo no Brasil. A terceira coisa é que se a gente reconhece as duas primeiras, e a gente também reconhece, de acordo com os dados do último censo demográfico, que a população brasileira corresponde a mais de 56%, a população negra brasileira representa a mais de 56% da população brasileira, então, obviamente, a gente olha para todas as posições de poder
todas as posições que trazem algum conforto social, e a gente vê que esse grupo está subrepresentado. E aí me refiro principalmente também às pessoas estrangeiras que estão aqui. Negros no Brasil não são minoria. Negros no Brasil são a maioria da população, embora você não os veja na televisão, não os veja nos postos de comando, não os veja nas universidades. Mas eles são a maioria. E isso diferencia muito do que acontece em outros países que também fazem a discussão racial, onde a população negra é encarada como minoria. Então, se nós somos a maioria, se entendemos que existe racismo, se entendemos que é possível determinar quem é negro, então nós podemos entender que ações políticas de ações afirmativas são fundamentais para a gente construir uma sociedade minimamente democrática. E esse é um conceito que está muito em voga hoje. Não adianta a gente falar em democracia no Brasil, não adianta a gente falar numa sociedade justa brasileira e a gente não entrar na discussão sobre a questão racial e seus indicadores. E isso contorna a necessidade de ações do Estado, através de políticas públicas, para a construção dessa sociedade que a gente almeja. Senão o Estado não está comprometido com esse projeto de democracia, não está comprometido com o projeto de uma sociedade justa, que são valores que, novamente aos estrangeiros, estão escritos na nossa Constituição. A nossa Constituição, no primeiro capítulo dela, ela fala que no Brasil somos todos iguais, independente de cor, raça, religião. Então, esse é um valor que está no início da nossa Constituição. Qualquer outra discussão que fuja desses preceitos não será abordada durante a minha fala. Então, essas são premissas que eu poderia discutir depois, mas eu quero trazer minha fala dentro desse contexto, que eu trago aqui da professora Luciana. Segunda coisa, a gente tem dispositivos, então, legais, que começam a formular essas ações afirmativas. O Rogério comentou sobre a lei de cotas para a inclusão nas instituições de ensino superior, que é de 2012. E aí um pequeno detalhe, fazendo um parênteses, se vocês prestarem atenção, na USP, a lei não foi implementada na USP, mas a USP só conseguiu implementar uma política de ações afirmativas para a graduação que tivesse algum resultado em 2017. Então, a USP foi a última universidade brasileira a implementar a lei de cotas. A última universidade pública brasileira a implementar a lei de cotas. Como concursos, como trazer as pessoas negras para as posições que tomam decisões sobre a vida das outras posições, das outras pessoas, surgiu em 2014, foi sancionada a Lei 12.990, que é a lei que diz que temos 20% de vagas reservadas para concursos de pessoas negras. Essa lei que se diz. Parágrafo 1º, essa reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso for igual ou superior a 3. Isso é um ponto muito importante para a gente ressaltar. No artigo 2º, poderão concorrer às vagas reservadas candidatos negros, aqueles que se autodeclarem pretos ou pardos, no ato da inscrição do concurso, conforme requisito de cor pela fundação do IBGE, que é o que eu trouxe para vocês. Tá certo? Então, esse é um primeiro ponto. Nesse ponto aqui, já surge uma primeira dificuldade, que volta também, estamos falando de vagas no serviço público, novamente a gente está falando de vagas que até então eram ocupadas por pessoas brancas, então aqui a gente tocou num ponto de privilégio. Então aqui surgiu um primeiro questionamento. A pessoa se autodeclara, e aí muitas pessoas brancas fraudaram esse tipo de coisa. Então, se levou, faço esse parênteses aqui, se levou à constituição das bancas de heteroidentificação, que são bancas que tomam por base as características fenotípicas para homologar a autodeclaração da pessoa.
Então, existe uma banca, são 3 pessoas que são treinadas, em geral 3, podem ser 5, treinadas, capacitadas, estudam e fazem a identificação dessa pessoa. Não é uma entrevista, não é um bate-papo, a pessoa se apresenta, e a banca vai fazer a leitura, que é a leitura que o segurança de shopping faz, que a polícia faz, né? A leitura que todos os agentes sociais de opressão fazem sobre a população negra brasileira. É isso que essa banca faz. E aí ela homologa ou não se aquela pessoa está apta a seguir no concurso como uma pessoa negra. Então, aqui é um primeiro ponto para a gente poder chegar nessa relação. E sobre isso, algumas teses, livros da implantação. Temos uma doutoranda na USP, chamada Ana Jara Costa, escreveu um livro sobre o assunto, agora está defendendo a tese de doutorado sobre esse assunto, e é muito interessante a gente entender a necessidade disso em virtude das pessoas brancas que não aceitam a regra do jogo. É isso, são fraudadores, pessoas criminosas, e as pessoas que entraram em vagas usando esse preceito da fraude, quando identificadas e quando as instituições tomam alguma atitude, são processadas como crime. Foi fraude o que elas cometeram. Bem, aqui a gente traz um segundo... Bem, então vamos partir para a implementação dessa lei. Como é que foi a aplicação dessa lei? Aqui a gente traz um quadro, que isso vem do portal GLE10, e aqui nesse caso vem da apresentação da professora Luciana, onde estão marcados esses globos vermelhos, verdes, azuis, são as universidades brasileiras onde se deveriam estar aplicando a lei, que diz que 20% das vagas devem ser para pessoas negras. Porém, naquele parágrafo primeiro, fala sobre 3 vagas. Bem, na prática das instituições de ensino superior pública brasileiras, os concursos são para 1 vaga. Historicamente, sempre foi assim, porque são vagas por especialidade. Então, o concurso que eu entrei era um concurso voltado para as disciplinas de eletrotécnica, né, e desenho técnico. Era 1 vaga para essas disciplinas, e era uma especialidade. O concurso que eu fiz anteriormente era uma vaga para a área de geração de energia. Era uma especialidade. Então, só tinha 1 vaga. Então, a maioria das universidades não aplica a lei. Não aplica a lei. Não aplicou a lei de 2014 em diante. Algumas, sim, o fizeram. E essas bolas vermelhas são as que não tinham vagas, onde essas vagas não apareceram. Então, nós vamos ter um grupo pequeno de instituições brasileiras que, sim, aplicam a lei. Há um estudo da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, onde nesse estudo se faz uma avaliação dessa aplicação. Também trago aqui da professora Luciana essa referência. E nesse estudo eles fazem uma análise qualitativa, não é uma análise quantitativa. Quem está agora em realização de um estudo quantitativo é o ANDES-SN, que é o Sindicato Nacional dos Docentes de Nível Superior Brasileiro. Então, por iniciativa do sindicato, está sendo realizada uma pesquisa, um censo, sobre a presença da população negra nas universidades brasileiras na docência. E aí dos editais de concurso e assim por diante. Eu também fiz parte dos congressos do Sindicato Nacional, e nesses congressos, um grupo de docentes negros, que é minoritário dentro do congresso, a gente conseguiu aprovar essa noção para que essa pesquisa fosse realizada. Porque isso também é muito característico, e eu vou voltar nesse ponto quando a gente falar da USP, é que as decisões de se fazer as políticas afirmativas, elas são tomadas por pessoas brancas. Porque os negros não estão na posição de poder. Então, essas políticas, em geral, são desenhadas por pessoas não negras, que o fazem de acordo com a leitura que elas têm do mundo. E muitas vezes, na maioria das vezes, sem estarem cientes dos seus privilégios.
Porque uma coisa é ser uma pessoa branca, estar ciente que é uma pessoa privilegiada nesse país, outra coisa é ser uma pessoa branca e achar que tudo é normal que está acontecendo à sua volta. São duas coisas completamente diferentes. Né? E isso vai conformar o delineamento das políticas públicas dentro do Brasil. Esse estudo, então, ele vai trazer algumas coisas importantes com relação à não aplicação da lei. A primeira coisa interessante é a gente ver que o total de vagas ofertadas entre os anos de 2014 e 2017 foi de 2.391. Se aplicasse a lei, deveriam ter existido 11.000, quase 12.000 vagas para pessoas negras. No entanto, só existiram 374. Então, isso quer dizer que a lei ela não é cumprida. E um dos argumentos principais para a lei não ser cumprida é que os concursos são para uma vaga. São apenas para uma vaga. O segundo argumento que mais vai aparecer nesse estudo é que não existem pessoas negras qualificadas para concorrer a estas vagas. Então, apesar da lei de cotas existir desde 2012, apesar das pessoas negras terem construído esse país em todos os seus aspectos, inclusive na ciência, na literatura, na arte, na ciência, a gente pode citar nomes como Milton Santos, a gente pode citar nomes como Kabengele Mulanga, para falar de pessoas mais novas agora, mais recentes. A gente pode citar nomes como os engenheiros Rebouças, a gente pode citar nome como Machado de Assis. Sei que para as pessoas estrangeiras não são referências, não são pessoas conhecidas. Mas para nós brasileiros, nós sabemos quem são essas pessoas. Machado de Assis era um homem negro que fundou a Academia Brasileira de Letras. É o fundador. Mas a gente só foi descobrir que ele era negro durante a década de 80, porque isso não era dito no livro de história. Se citava o nome dele sem citar a origem dele. Os engenheiros Rebouças, que conformaram toda a rede de tratamento de esgoto e água da cidade do Rio de Janeiro, então capital da República, eram irmãos negros. Tem nome deles em túneis no Rio de Janeiro, mas a gente não sabia que eles eram pessoas negras. Isso foi descoberto, né? Saiu do apagamento histórico há 20 anos. E assim é a diversa contribuição que sempre existiu das pessoas negras na construção desse país. Mas, apesar disso, a branquitude diz que não existem pessoas negras capazes. Apesar disso. Novamente, nesse mesmo estudo, ele vai trazer um dado para a gente de que vamos olhar não só como que as universidades que implementaram as vagas, elas o fizeram. Algumas universidades, então, como eu já falei, que na maior parte das universidades brasileiras, e no mundo, de uma forma em geral, as vagas se dão por especialidades. E como surge uma vaga? A vaga surge dentro de uma universidade que já está, não estou falando de uma instituição que está iniciando, mas dentro de uma instituição que já está em pleno funcionamento, a vaga vai surgir se alguém morrer, ou se alguém pedir demissão, ou se aposentar. Só existem essas três possibilidades de surgir uma vaga. Morrer a gente não sabe quando a pessoa vai morrer. Pedir demissão a gente não sabe quando a pessoa vai pedir demissão, mas se aposentar a gente sabe quando a pessoa vai se aposentar. É possível prever a aposentadoria da pessoa. Algumas universidades resolveram acumular vagas e aplicar esse percentual de 20% nessas vagas acumuladas, por um sorteio. Então, como tinha essa desculpa de dizer de que não tem gente capacitada numa determinada área, a universidade faz um sorteio e diz, olha, essa vaga vai ser uma vaga para reserva de cotas. E aí o concurso se dá dentro de uma ação afirmativa de reserva de cotas. Outras universidades adotaram a sistemática de
contar editais e um número, por exemplo, cada vez que o edital era o 5º edital do ano, o 5º edital é um edital de cota. O 10º edital do ano vai ser um edital de cota. O 15º edital de cota. E assim por diante, também aleatoriamente, sem definir áreas. E assim elas conseguiram lançar essas 374 vagas do universo de mais de 50 mil que a gente viu. Né? Então foi assim que elas conseguiram burlar, né, ou uma solução política. Então vejam, é uma solução política, interna, decisão da instituição. O Ministério não fala como a instituição tem que fazer o concurso. No Brasil, as universidades são autônomas. Elas tomam suas próprias decisões. Então, das universidades que estavam no estudo da ENAP, a ENAP selecionou uma instituição por região do Brasil. O Brasil tem 5 regiões geográficas, né? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. São imensas essas regiões, maiores que muitos países. Né? E de cada região se tirou uma universidade. E de onde vêm esses dados? Como uma amostra, como eu disse, qualitativa, não é quantitativa, uma amostra qualitativa desse estudo. Dessas universidades, a gente vai olhar o seguinte: tá legal, você conseguiu implementar a lei. Quantas pessoas foram efetivamente contratadas? Então, na primeira universidade, que é a Federal do Pará, de 26 vagas, efetivamente foram contratados 11 pessoas negras. Ou seja, 20 pessoas fizeram um concurso, foram aprovadas no concurso, mas não conseguiram tomar posse no cargo. Não conseguiram tomar posse como professor de ensino superior. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, 773 vagas, só 16 pessoas foram efetivamente contratadas. É a 2ª maior instituição de ensino público do país. E por que a gente acontece isso? Vamos voltar na primeira premissa. Será que vivemos num país racista? Será que vivemos num país onde os obstáculos das pessoas negras para alcançarem tomar posse num concurso que você foi aprovado são maiores que o das pessoas brancas? Então, não temos aqui uma pesquisa para consolidar essa resposta. E por aqui, eu faço para vocês o quadro nacional. Tá? Então, o quadro nacional, hoje, a gente está aguardando esse estudo do Sindicato Nacional, do Andes, para poder fazer esse grande censo, olhar para as universidades e entender. Mas dessa primeira parte eu quero trazer 2 coisas para vocês. Primeiro, o modelo que foi demonstrado na USP, onde apenas 2,3% dos professores são negros, é um modelo que a gente pode assumir que se reproduz na maioria das universidades brasileiras. Eu vou dizer na maioria, porque tem universidades que não são assim. Universidades principalmente na Bahia. Na Bahia, no Ceará, né? Então tem lugares que têm procurado progredir, que já têm historicamente uma massa crítica, que tem uma discussão política diferenciada, e aí esse perfil é diferente. Né? Mas nos centros de produção, reconhecidos como os centros de produção de ciência do país, que é o Sul-Sudeste, esse 2,3 é um número que eu poderia aceitar para a grande maioria das universidades. Tá? Então, isso é uma primeira constatação. Isso reforça algo que vem trazendo, que eu já falei com vocês e que eu quero consolidar também para a gente ir para a segunda parte. Que quem toma as decisões políticas para a implementação das ações afirmativas são pessoas não negras. E, ainda que não, como é que eu posso dizer, não diretamente, né, de algum ponto sabem que vão perder privilégios. Um cantor chamado Igor Orujuara é um sambista do Rio de Janeiro, e ele lançou uma música há pouco tempo que fala que ele é preto demais, é o título da música.
E nessa música, basicamente, ele conta a historinha de um menino preto que estava vendendo chiclete na rua, enquanto os meninos brancos estavam fumando maconha na praça. A polícia passou e prendeu o menino negro. A mãe do menino fica sabendo e vai na delegacia. Ela pergunta, por que você prendeu meu filho? Ele vai dizer, porque ele é preto demais, porque ele corre demais, porque ele estuda demais, porque ele viaja demais, ele joga demais, e desse jeito, ele vai passar meu filho para trás. Igor Ojurara. Né? Então, se trata dessa discussão que é um pano de fundo. Perdas de privilégios. E aí eu vou partir para a segunda apresentação, vou pedir para o rapaz me ajudar, enquanto isso vou comentando com vocês. A gente tem dentro da Universidade de São Paulo, que o Rogério, que me precedeu, apresentou, nós temos a maior instituição brasileira de ensino público e que se consolida cada ano como uma das melhores universidades do mundo. Esse ano, o nosso reitor, tivemos no THS, foi no THS ou THQ, eu não lembro, Rogério, você lembra? Acho que é o THS, um dos indicadores internacionais de qualificação das universidades. Pela primeira vez, nos colocamos entre as 50 melhores universidades do mundo. Você pode botar a segunda, por favor? Entre as 50 melhores universidades do mundo. A Universidade de São Paulo tem coisa de 90 mil alunos. Tá? E eu não vou arriscar dizer assim de cabeça a quantidade de carreiras de ensino superior ou de programas de pós-grado. Mas desses 90 mil, mais ou menos a metade são de carreira e outra metade de pós-grado. Tá certo? A Universidade de São Paulo, ela gira em torno de formar 40% dos doutores do Brasil. Ela sozinha é responsável por 1,5% da produção científica brasileira. Então, a Universidade de São Paulo, é dessa universidade que nós estamos falando. Então, eu vou discordar um pouco do Rogério e dizer que o grupo de docentes negras e negros, que é um dos grupos que eu sou facilitador, não está participando da formação de políticas de ações afirmativas da universidade. A universidade não implementa esse nível de discussão. Né? O reitor nos recebeu apenas uma vez, né? E não levou em considerações as propostas tomadas pelo grupo. Então, não existe um diálogo fluido hoje dentro da universidade. Se vocês entrarem na página da ADUSP, vocês vão ver que a associação está esperando há mais de 100 dias que o reitor responda um ofício pedindo audiência. Então, hoje a universidade não está vivendo o seu melhor momento de diálogo. Né? Não está passando por esse melhor momento de diálogo. Então, mas, na criação dessa pró-reitoria, que é a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, essa pró-reitoria ela veio de uma proposta de campanha do reitor, e essa proposta de campanha, sim, nasceu de uma discussão de um grupo de docentes negras e negros. A proposta da criação da reitoria, e conversamos com vários candidatos à reitoria, e fizemos o pleito de que houvesse uma pró-reitoria que tratasse do problema racial, que acabou virando a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Eu vou me atrever a dizer, né, que o meu amigo Rogério seja a única pessoa negra na administração da USP hoje. Talvez. Não? Tem mais? Na administração superior da USP, mas é uma tarefa solitária. É uma tarefa solitária. Né? E no nível de pró-reitores, no nível escalão número 1, ninguém. Nenhuma. Então, é uma tarefa difícil que o meu colega tem, uma tarefa árdua, porque a gente sabe, e aí sim estamos falando de subrepresentação. Na Universidade de São Paulo, para você assumir um cargo de chefe, seja de que nível for, estatutariamente você deve ser um professor titular. Na Universidade de São Paulo não pratica eleição livres, ela pratica eleições a partir de posições de poder. Então, você só pode concorrer a diretor, a chefe, se você for professor titular. Se os titulares não estiverem disponíveis, não quiserem, eles assinam um documento dizendo que os outros podem concorrer. E é por isso que a gente tem chefes que não são professores titulares.
porque os professores titulares não querem dor de cabeça, então eles entregam alguns cargos de chefia para os professores associados, que são professores que têm livre docência. Se os professores de livre docência não forem concorrer, então eles também deixam de se inscrever e aí eles podem passar para os professores doutores, que é o início da carreira. É o que colocou como MS3, MS5, não, MS3, MS5 e MS6. MS6 são os professores titulares. No cargo de professores titulares, não existe nenhuma professora preta na USP inteira. Final desse ano nós vamos ter, porque eu tenho um colega meu que vai fazer o concurso, e se tudo correr bem, ele vai ser aprovado, vai ser o primeiro atual, já houveram outros, né, mas vai ser o primeiro na atualidade, professor preto titular da USP. Então, não poderíamos nem sequer concorrer a reitor, porque não tem nenhum titular. Para ser reitor, tem que ser titular. Então, a gente está falando dessa estrutura de poder. Tá certo? Essa estrutura que é conformada desse jeito. Entendendo esse jogo todo, o grupo de docentes negras e negros fez a nossa leitura do que poderia ser uma política de ação afirmativa para ingresso na carreira da USP. E é um resumo dessa proposta, que eu venho trazer para vocês agora nessa segunda parte. Sim. Sim. Sí. ¿Hay pardos? Sí, hay pardos. ¿Qué más o menos cuántos? Estaban, creo que 5, ¿no? Sí, pocos. 5. No llegan a una docena. Não llegan a isso. Bueno. Bem, o coletivo se formou em 2022, através de várias ações, de várias pessoas. A gente falou, gente, olha, somos a minoria, nos reconhecemos como minoria e, dentro da filosofia africana do Ubuntu, só seremos se estivermos juntos. E aí formou-se esse coletivo. Então, o programa que se diagnosticou foi o que o Rogério também apresentou, dos 5.531 professores, só 125 são negros. Se autodeclaram negros. Sempre aqui estamos falando de autodeclaração. Então, nós fizemos uma carta aberta. Essa carta aberta contou com mais de 1.000 assinaturas de pessoas e instituições. E, através dessa carta aberta, a gente formulou a proposta e fomos entregar isso para o reitor. Entregamos em novembro de 2022. O Rogério estava presente também, pedindo, solicitando uma proposta concreta de ações afirmativas dentro da USP. Ao lado dessa carta, porque um dos argumentos que existia é que não existe no Estado de São Paulo uma lei que obrigue as universidades a cumprirem cotas raciais para a contratação de seus servidores. Esse é o primeiro ponto. É o primeiro argumento que o dia que eu pisei na USP me contaram, não, na USP a gente não tem na USP porque não tem lei que obrigue. E só poderia ter se houvesse tal lei. Como não há lei, não pode ter. Inversão dos princípios da administração pública, mas tudo bem. Então, tudo bem, não está autorizado a ter. Então, uma jurista eminente, que é uma mulher negra, professora da Faculdade de Direito, a professora Eunice Prudente, ela formulou um parecer jurídico, consolidando a ideia de que não é necessária uma lei para a aplicação das ações afirmativas na universidade, o que é óbvio por causa da nossa Constituição. Então, constitucionalmente, esse direito existe. Ele é só se aplicar o que está escrito na Constituição. Então, a partir daí, se entregou junto a esse parecer jurídico. Esse foi o dia, contamos com a manifestação de estudantes na frente da reitoria e elaboramos uma resolução reitoral, que poderia ser colocada como uma proposta, com uma meta clara e um período de vigência. Qual que é a nossa proposta? E que se difere da Lei 12.990. E não entendemos como um problema da lei, da aplicação da lei, a lei definir um percentual dos concursos e não definir um percentual das instituições. A lei poderia dizer, precisa ter 20% dos professores da universidade. E a universidade se vira para atender esse percentual. Ao dizer que é do concurso, se fugiu do problema.
Porque o problema não é o concurso, o problema é a composição do corpo. Esse é o problema. O concurso é só um meio. Então, fugindo dessa lógica, a meta é que houvesse 37%, que é a composição da população negra no estado de São Paulo, de pessoas negras nas unidades da USP. Vocês entendem? Estão falando, a universidade, e aí por isso uma meta, nos próximos 20 anos, tem que atingir um percentual de 37% da composição de pessoas negras no seu corpo docente. Então, coloca um prazo e você aplica esse prazo. Eu não estou controlando o tempo. Bem, aí, a partir disso, então, nós colocamos entendendo que não foi isso que a universidade aprovou. A universidade aprovou uma bonificação do concurso. 5 minutos. Tá. Vou correr aqui, vou deixar para as perguntas. Aprovou uma bonificação do concurso, mas a gente tem que olhar para o concurso. Como é que é o concurso para professor no Brasil? Em geral, são 3 provas. Uma prova escrita, eliminatória, e 2 provas provas que vão ajudar na classificação, que a classificação final é a soma das 3. Então, a segunda prova é uma prova de didática, e a terceira prova é uma prova de currículo. No caso da USP, é uma análise de memorial. Dessas 3 provas, nenhuma é objetiva. Na USP, nenhuma prova é objetiva. Todas as provas têm um alto grau de subjetividade. Então, a prova escrita é avaliada por uma banca de 5 pessoas, que vai ter um membro do departamento, e no caso da USP, essa prova, pasmem, ela é lida. O candidato escreve a prova, depois ele vai ter uma sessão que ele vai ler o que ele escreveu. Faz uma leitura pública da sua prova. E aí se decide a nota, a banca reúne, decide a nota, se as notas forem inferiores a 7, esse candidato é eliminado. Não pode passar para as próximas provas. A segunda prova e a terceira são como entrevista didática, então você está vendo o candidato. Ele vai dar uma aula, você vai ver ele, e a segunda prova você vai dar ele. Então, se existe racismo, nossa primeira premissa, se as pessoas levam em conta, ao tomar suas decisões, a cor da pele das outras pessoas, como é que em todas as provas que eu estou vendo o candidato, eu impeço que exista racismo? Então, nós pleiteamos a primeira coisa, que não fosse mais obrigatório a leitura antes das notas. Não foi aceito. Porque a leitura já é eliminatória. Então, se você vai colocar cota, e as bancas é ciente que tem cota, é ciente que tem um candidato negro, é ciente que aquele candidato negro vai ter uma bonificação para frente se ele continuar no concurso, se eu não quero que ele entre, eu elimino ele na prova escrita. É óbvio, gente. Estou dizendo que as bancas são fraudulentas, não. Não estou dizendo isso, em absoluto. Eu estou dizendo o que eu disse no começo. Existe racismo no Brasil. Uma dúvida, quizás não entendi, mas a prova escrita é anônima? Não. No, eu tenho que lê-la antes que me deem a nota. Então, nós pedimos isso e pedimos que a meta passasse para as metas, as metas das unidades. E aí encerro por aí, porque meu tempo já acabou. Eu falei que ia ser rápido, acabei demorando muito para falar devagar. Vamos deixar as perguntas para a sessão da mesa. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho para você. A Maria Lúcia ela tem que sair agora. Tudo bem para você ela fazer uma fala de encerramento? A Claro. gente almoça, volta e a gente dá o tempo de perguntas na hora da mesa redonda? Ótimo, não, perfeito. Mas dá um tempo bonitinho. Não, perfeito. Eu sei que eu sou polêmico. Você vai embora? Então ela fala e você... Muito obrigada pela sua fala. Gostei bastante das ideias. Eu tenho aqui uma pergunta, mas antes eu só vou pontuar uma coisa, fazer um comentário que é minha opinião, né?
Você comenta que a leitura da prova escrita não é uma coisa, enfim, boa, uma vez que a banca está vendo, né, quem está lendo, e como a gente tem racismo no Brasil, isso já pode ser um fator para reprovar. Eu tenho, assim, eu meio que discordo, eu concordo que existe racismo no Brasil, mas eu gosto da leitura porque, para mim, ela dá uma certa transparência na correção, uma vez que, quando eu acompanho a leitura, né, eu sei o que eu pus na minha prova, eu acompanho a leitura dos outros candidatos, se eu tirei uma nota muito ruim, eu posso entrar com recurso, porque eu sei o que está em cada prova, né? Pelos nomes, a banca pode consultar, ver a foto das pessoas e enfim, né, perceber ali se tem o perfil, entre aspas, do docente universitário ou não, né? Então, particularmente, eu gosto, pelo menos nos concursos que eu fiz, em física, eu acho que isso foi muito... Enfim, eu gosto porque eu sei o que cada um pôs, aí as notas, né, meio que fazem sentido aí nesse ponto. Aí a pergunta, né, que eu tinha seria de tentar entender um pouco mais, assim, quais seriam, né, como que a gente poderia melhorar essa presença de pessoas negras no corpo docente, né? E comentar também, assim, uma experiência que a gente está tendo lá na física da UFPR, que a gente observou que a maioria das bancas que eu fui acompanhando, quando elas eram compostas só por homens, aí eu estou fazendo um recorte de gênero, né, só passavam homens. Curiosamente, na minha banca teve uma professora mulher, eu passei. Na banca de duas colegas que entraram antes de mim, teve uma professora mulher, elas passaram. Então, agora, nos últimos concursos, a gente tem batido o pé para ter, pelo menos, metade da banca de mulheres. Então, são 5 pessoas, a gente pede, no mínimo, 2. Né? E nos 2 últimos concursos, quando a gente conseguiu isso, a gente teve mulheres aprovadas. Né? Então, assim, como que você vê essa questão da formação das bancas, se talvez exigir, né, pedir uma diversidade na composição delas pode ser benéfico ou não? Tá, eu vou responder você de uma maneira muito escueta, bem breve. Sim, a gente impediu, e isso foi implementado, a composição da banca inclui 2 pessoas negras. E que tem uma outra dificuldade, depois eu dou a resposta comprida implicando por quê. Mas isso que você coloca é uma admissão para responder a sua primeira parte da sua pergunta. Existe racismo. Existe racismo, sim. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, você tem que escolher qual o problema que você quer atacar. Né? O problema do racismo no Brasil é muito mais importante do que o problema individual de uma nota na prova. Isso é um problema individual. Tá? Mas a nossa proposta é que a leitura fosse depois das notas. Entendi. Tá? Faz sentido, sim. Obrigada. De nada. Rapidamente também, que sei que o tempo está bem esgotado, né? Me desculpe por não poder ficar no período da tarde, né? Eu já havia agendado a minha volta a Brasília, né? Agradeço a Jandira, agradeço o professor Natan, né? O convite ao ICTP. Foi um momento riquíssimo para mim, que sou um agente de Estado, né? Um agente público. Estou levando inúmeras ideias e reflexões. Eu não conhecia a contribuição de vocês, né? Do Coletivo Negro, da USP, nem o edital de pós-seleção. A gente está nesse processo, né, de construção, a gente está finalizando e até eu falei com uma colega minha, e ela falou, estou preocupada com a demanda. Eu falei, pode ficar preocupada, que nós vamos ter demanda, né? Então, vamos nos preparar para esse... E lembrei muito do Lázaro, na palestra dele, ele falando dessa discussão do universalismo, né, e do multiculturalismo e da focalização das políticas, né? Como esse debate ele se prolonga, né, há bastante tempo, né? E, na minha opinião, esse dilema é um dilema que acaba engessando, né, a tomada de decisões, no caso, né? E o que a gente tem tentado fazer, né, só com uma última contribuição, é trabalhar nas 2 linhas, né? Tentar convencer, fazer um convencimento político, né? Tanto que a gente tem que ter medidas, né, de universalistas, claro, direcionadas para os grupos representados, como medidas focalizadas, né? Aí nós vamos ver daqui a um período, né, se essas medidas, caso aceitas, quase implementadas, qual o impacto disso, né, no aumento, na proporção desses grupos, né? Mas muito obrigada, viu, pelo diálogo e pela conversa aqui. Tá, Maria Lúcia, só falar um comentáriozinho. Primeira coisa, pós-doc não é requisito para concurso em nenhuma universidade.
Não. É a primeira coisa sim, que é não é. complicada nessa proposta da USP. Sim. Dizer que vou oferecer um cotógrafo para depois fazer. Não, pós-doc não é requisito de concurso. Nem entra na avaliação. Nem é. Primeira coisa. Segunda coisa, o que entra no concurso? Produção científica. Sim. Produção científica você não faz em um ano. É. Então, quer dizer, é uma medida bonitinha para a gente entender que tem demanda. Acaba com um concurso que não existe demanda. Eu acho que essa é a única avaliação positiva dessas coisas. Porque, efetivamente, se você está pensando em ingresso na carreira, não contribui em nada. É zero a contribuição, na minha opinião. Porque o resultado da ação vai surgir muito depois. Vai surgir 2 anos depois. Na minha área, demora 2 anos para publicar um artigo. Nas áreas STEM, não conheço área STEM que demore menos de 2 anos para publicar um artigo. Se o projeto tem dinheiro. Então, se você leva 1 ano para fazer o projeto com dinheiro, põe um resultado do projeto e põe para publicar, daqui a 3 anos vai existir o resultado disso, de 1, 2 artigos que você vai poder colocar na sua produção científica. No caso da USP, a USP está abrindo, do ano passado até o final do ano que vem, mais de 800, agora mudou o número para 1.000 e poucas vagas, porque tem vagas acumuladas do período que a gente ficou sem contratação. Depois vai ter 1.000 concursos de novo? Então, a gente precisa de solução para hoje. A gente precisa de solução para hoje. Solução daqui a 3 anos é muito legal, muito bacana, mas não vai ter 1.000 vagas. E até, só para completar, não ocupando mais, né, eu lembrei de uma fala do professor na terça-feira, né, o professor Fabri, falando assim, da inclusão, como é que ele termo? Inclusão subalternizada, inclusão subalterna, Exatamente. né? Que é um pouco essa discussão, né? Exatamente. Ou seja, a gente precisa mais do que essa inclusão, a gente precisa avançar mais rapidamente. Concordo completamente com você, né? Aí, pelo menos, a gente tem tentado fazer isso. Vamos continuar. Obrigado, Obrigada a Pilar. vocês. Obrigado. Vamos agradecer ao professor Celso. Eu vou botar a culpa nela, ela pediu para eu falar devagar. Não, mas a sua sessão de perguntas está garantida. Tá legal. Obrigado.